Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a essa nossa conversa hoje, no domingo pela manhã. E vamos dar início ao nosso trabalho ouvindo uma linda oração de Chico Xavier, para que nós possamos nos concentrar na oração, vibrar positivamente e se envolver num clima de paz e de luz. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Depois de ouvirmos essa linda oração, estamos assim, todos inebriados de muita luz, nós vamos ouvir agora a palavra de Joana de Ângeles, né, através do livro que estamos estudando, que é a Florações Evangélicas, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 42. Então, o capítulo 42, o título é Lâmpadas, Receptores e Transmissor. Eu confesso que eu logo que recebi a informação, né, do conteúdo das palestras, quando eu vi esse título, eu pensei assim, iluminação própria, qualquer coisa desse tipo. Mas, apesar de estarmos falando de lâmpadas, de receptores, não é nada ligado à energia técnica, né? Mas, assim, uma energia diferente, uma energia muito positiva, que ela nos traz esses conselhos. Então, Joana nos fala nesses aparelhos, né? Sobre aparelhos, ela denomina como aparelhos preciosos. Então, esses aparelhos preciosos são os olhos, os ouvidos e a boca, como nós estamos vendo aí na nossa tela. Então, esses são os aparelhos preciosos que Joana denomina. Então, Joana nos traz o seguinte: lâmpadas são os olhos derramando claridade de senda por onde correm os rios dos dias, acionando as alavancas do movimento humano na extensão do progresso. Eu trouxe o texto de Joana, com as palavras de Joana, porque Joana usa esse vocabulário muito bonito, rebuscado, é praticamente uma poesia, e eu achei melhor trazer o texto para que a gente realmente possa escutar as palavras de Joana.
Então, receptores são os ouvidos, por cujos condutos as vozes da vida atingem o espírito eterno, momentaneamente revestido pela matéria, de forma a ajudá-lo ao crescimento e na evolução. Transmissor eficaz é a boca, encarregada de exteriorizar as impressões que transmitam dos centros pensantes no comércio exterior da vida. Então, Joana nos traz a representação dos olhos, dos ouvidos e da boca como lâmpadas que iluminam, não é isso? Receptores que recebem e transmissores que emitem. Então, nós podemos observar nesse texto de Joana, quando ela fala de lâmpadas, então ela fala em extensão do progresso. Quando ela fala em receptores, ela fala em crescimento e na evolução. Então, esses aparelhos preciosos que ela denominou, ela coloca aqui eles todos como aparelhos que realmente devem ser utilizados como preciosidades, ou seja, algo que nos eleva. Então, nós devemos utilizar, segundo Joana, né? Nós vamos ter olhos para ver muitas coisas, mas aquilo que nós enxergamos, que vamos realmente enxergar, nós devemos ter um certo cuidado e selecionar. Então, através dos receptores, através do transmissor, nós podermos selecionar aquilo que vemos, porque nós podemos ver muitas coisas, mas não precisamos enxergar aquilo, ou seja, fixar aquela imagem, aquela ideia. A mesma coisa com os ouvidos, como ela traz que os ouvidos devem se nutrir de sinfonias maravilhosas, ou seja, ouvir aquilo que é benéfico, que é elevado, que é nobre para nós, né? E transmitir. Quando ela, dentro do texto, ela fala que a transmissão, a voz, né, pode emitir coisas boas, enaltecedoras, como pode trazer, como ela usa a palavra, desgraça. Realmente, porque a depender do que você emita, pode macular aquele ser ou até a si próprio. Vamos ver uma outra tela. Então, ela fala o seguinte: aparelhos preciosos de que se encontram investidos os homens são inestimáveis tesouros da concessão divina. Realmente, nós, às vezes, nos passa desapercebido uma boca, um ouvido, um nariz, né? Os órgãos dos sentidos, às vezes, nos passa desapercebido, porque é tão assim, vamos dizer, comum nós utilizarmos, que às vezes passa desapercebido. Mas quando a gente, às vezes, vai para um estudo desse, ou seja, um espírito muito mais elevado que nós, né? E que tem essa sutileza de pensamento e sentimento, então ela nos traz isso. Aparelhos preciosos, tesouros da concessão divina. Então, tesouro que Deus nos concede. Então, nós devemos ter um apreço e um cuidado muito grande com esse tesouro, né? Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvirmos e aquilo que nós transmitirmos. Porque quando a gente fala, é justamente uma emanação do sentimento, né? Através da visão ou através da audição, você reproduz aquilo que você está sentindo.
Ou seja, o que a boca fala, o coração sente. Não é isso? Então, nós temos que valorizar essa concessão divina que é dada a todos nós. Então, Joana continua, cuja valorização merece a cada instante maior soma de capital, de amor, para que, através deles, o espírito aprenda a ver e a marchar. A marcha rumo à ascensão divina, né? A ascensão, a evolução espiritual. Saiba ouvir e guardar. Dispõe-se a sentir e expressar, consubstanciando os ideais enobrecedores na elaboração da paz íntima. Então, paz íntima, é claro que nós só vamos ter se usarmos esses aparelhos preciosos de forma nobre, de forma engrandecedora, que nos ajude a crescer espiritualmente e a evoluir. Então, ela aqui nos traz 3 conselhos. Né? No livro, ela nos traz 3 conselhos. Então, os olhos, as lâmpadas. Então, ela diz, mantenha acesas as lâmpadas dos olhos e contempla tudo com amor, a fim de que as belezas povoem as paisagens do teu pensamento. A candeia do corpo são os olhos. Então, se olharmos tudo com amor, logicamente, isso vai trazer só benefício e engrandecimento para nós mesmos. Né? Então, tenhamos esse olhar. Eu estudando na escola de Raja Yoga, tínhamos um ensinamento onde nós devemos olhar o outro e tudo ao redor do mundo como uma criação divina. Então, quando olharmos o outro, olharmos como espíritos, né? Então, como os orientais, eles prezam muito pelo terceiro olho, então, nós éramos orientados a olhar, quando olhássemos para alguém, olharmos justamente nessa posição aqui, que seria o terceiro olho, esquecendo as coisas supérfluas, ou seja, a aparência, né? Quando olharmos para o outro, para os nossos semelhantes, para o nosso irmão, que nós olhássemos como espírito, que nós somos igualmente, justamente para não ter a tentação de observarmos, vamos dizer assim, superficialidades, como aparência, uma roupa, uma cor diferente. Então, isso aí a gente tem que fazer um exercício, porque é natural, às vezes, o olhar nosso, o olhar humano, ser um olhar superficial. Um olhar que, às vezes, a gente... É como se fosse, assim, um relance. E a gente pensa muito rápido. O pensamento é a velocidade da luz, né? Então, nós temos que exercitar e realmente utilizar essa lâmpada como a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, o que vai iluminar, o que vai nos iluminar, é o modo que nós vamos utilizar esse olhar. Esse olhar que deve ser olhado com amor, com carinho, não só para os nossos semelhantes, mas para tudo que está ao nosso redor. Mesmo às vezes que seja uma imagem dolorosa, mas aí que não vamos achar belo, mas pelo menos devemos ter compaixão, né? E a compaixão é uma forma de amorosidade também. Os nossos ouvidos, né? Liga os receptores somente
quando as convenientes mensagens sonoras produzam vibrações de nobre sinfonia nos teus painéis mentais, de modo a possuíres permanente festa no espírito. Não obstante, as tormentas exteriores que te cerquem, quem tiver ouvidos, ouça. Então, realmente, a gente ouvir aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que engrandece, que enaltece, traz uma paz interior, né? Como Joana diz, nobres sinfonias nos teus painéis mentais. Permanente festa no espírito. Então, é uma permanente festa no espírito. Não vamos muito assim longe, rebuscado, mas uma música, por exemplo. Ouvimos uma música boa, uma música que eleva o espírito, que eleva os sentimentos, né? Dar um up na gente, dar aquele bem-estar. É realmente uma festa. A gente se sente assim, movimentado alegremente, tranquilamente, a gente sente paz, né? Se ouve uma música mais lenta, mais sonora. Agora, passemos a ouvir algo que é perturbador. Algumas músicas são perturbadoras, tanto na sonoridade quanto no conteúdo de letra. Então, você não se sente muito bem. Eu, recentemente, fui ao trabalho e fui de Uber, fui com o Rafael. Então, o rapaz tinha um gosto assim, mais para um tipo de música, não era ruim, não era de baixo calão a letra, não. Mas uma música assim, aquele pagode assim, muito renitente, com aquela tocada assim, que aquilo, muito tempo, a gente, quer dizer, aquilo cansou demais. Eu estava doida que chegasse logo. Graças a Deus não pegamos engarrafamento para não ficar muito tempo exposto àquele tipo de ouvido. Ou seja, os nossos ouvidos, às vezes, eles cansam, né? E não trazem aquele benefício de elevação espiritual. Então, se nós ouvirmos algo, a mesma coisa ouvir histórias, e aquela questão de, eu ouvi dizer, então esse ouvir dizer você já desconfia. Então, às vezes, você pode até ouvir, mas aquilo não fique em você. Então, nós devemos selecionar aquilo que queremos guardar para nós, aquilo que é benéfico para a nossa audição, para justamente criar uma eterna festa espiritual, como Joana nos fala aqui nesse conselho que ela nos dá. E agora, um conselho sobre os transmissores. O transmissor, que no caso é a boca. Externa apenas o que possa ajudar e silencia tudo aquilo que aguilhoa e martiriza. Pois o homem superior é considerado não pelo muito que diz, mas pelo conteúdo enobrecedor do que carrega nas suas palavras. Porque o que a boca fala é de que está cheio o coração. Realmente, aquilo que é benéfico, é bom, é enaltecedor, aquilo que deve ser passado adiante. Algo que vai trazer um transtorno, deve silenciar. Então, se você não tem algo elevado, nobre, para passar adiante, é preferível você calar-se, né? Então, às vezes, da opinião, a crítica que não eleva, uma crítica desnecessária, uma censura, porque, às vezes,
uma palavra maldita, mal expressa, pode macular a vida do outro e a nossa própria. Quantas vezes, muitas vezes, as pessoas falam algo e palavra não se retira. Você pode até depois pedir desculpas, pedir perdão, mas aquilo fica. Aquilo, às vezes, causa uma mágoa que pode ser algo que leve a extremos, ou causa situações que finalizam em coisas muito ruins, sejam inimizade, ou seja até uma atitude de agressão física, ou até por palavras mesmo. Ou até que aquilo torne algo que macule espiritualmente alguém, né? Às vezes a gente tem que se preocupar muito com o que a gente diz a uma criança, porque aquilo pode criar um trauma, ou até mesmo um adulto pode criar um trauma na pessoa e a pessoa ficar com aquilo guardado para si e trazer uma carga negativa muito grande para aquela pessoa. Então, devemos realmente trabalhar e discernir sobre como vamos usar esse transmissor, esse aparelho precioso, de forma nobre e de forma engrandecedora. E Joana nos traz algo com esses conselhos, ela nos traz a figura de Jesus. Então, ela fala do olhar de Jesus, um olhar adocicado, um olhar de doçura, um olhar de misericórdia, né? Um olhar de amor. Então, era esse olhar, o olhar de Jesus. Os ouvidos, aqueles ouvidos atentos a todo o sofrimento do alheio, do seu irmão, daquelas pessoas que ele convivia. Então, aquele ouvido onde muitas vezes não precisava nem a pessoa falar, mas ele escutava qualquer sonoridade, para ele já se transformava em ato de amor, em ato de benevolência, então de caridade. E a boca, o transmissor, Jesus utilizava de forma misericordiosa, de forma de compaixão, de forma de consolo, de consolar aqueles que precisavam, todos aqueles necessitados. E às vezes, no olhar dele, ele já sentia a necessidade e já consolava, já emitia palavras de consolo e de fraternidade. Então, no final, Joana nos diz o seguinte, que nós usemos os nossos aparelhos da mesma forma que Jesus utilizava. É um esforço, claro que não vamos chegar muito perto, né? Vamos estar ainda um pouco distantes, mas que tenhamos também Jesus como espelho, né? Como nós já sabemos que Jesus é um espelho perfeito que conviveu aqui conosco, encarnado. Então, mesmo ele encarnado, era um exemplo perfeito. Então, nós devemos, pelo menos, tentar imitá-lo e seguir os seus passos, os seus ensinamentos. E ela ainda conclui, né, no final, que Jesus utilizava também a voz dele, as palavras, que a boca emitia os belos ensinamentos da Boa Nova. Então, ele consolava com os ensinamentos da Boa Nova,
os ensinamentos que mais tarde se tornou o Evangelho. Então, assim, nós concluímos, né, o pensamento de Joana e ouvimos os conselhos, sigamos esses conselhos de Joana para que nós realmente usemos esses aparelhos preciosos de forma elevada para nos tornarmos melhores cada dia mais. Que assim seja e muita paz a todos. Um bom domingo a todos. Que bom estar aqui com vocês. Começando muito bem a semana com essas reflexões trazidas por nossa querida Neide. Que Jesus abençoe essa querida irmã, envolvendo ela com muita paz. Convido a todos vocês, nesse momento, para realizar o atendimento espiritual. Então, vamos sentar numa posição de receptividade, sentamos comodamente, elevando o nosso pensamento a Jesus e a nossa Mãe Maria, aos espíritos benfeitores que aí já estão, apostos, para realizar o atendimento. Fechemos os nossos olhos, essas lâmpadas que temos, que devemos agradecer. Como dizia Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, sejamos luz. Cuidemos desses olhos, desse patrimônio maravilhoso que temos. Ajudando e amando sempre. E os nossos receptores, nossos ouvidos, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Agradeçamos essa acústica da nossa alma, que possamos utilizá-la para estudar, para refletir, para a assimilação da eterna sabedoria. E o nosso transmissor, nossa boca, que não saia de nossa boca nenhuma palavra que vá ferir alguém, mas só palavras boas para promover coisas boas. Cuidemos desses aparelhos, esses aparelhos preciosos, como trouxe nossa querida Neide. Cuidemos desses aparelhos preciosos com muito amor. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Fiquemos em paz com Jesus. Uma excelente semana para todos. Muita paz, muita saúde, muito amor. E encerramos esse atendimento dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê uma excelente semana. Muita paz para todos.